Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilo Diniz e a aula de História de hoje é sobre o Império Romano. Então, na nossa última aula, nós estudamos sobre o período chamado de República, aquele no qual há a grande expansão do território romano pelo mar Mediterrâneo. Nós entendemos a importância do exército na construção desse território ao longo do mar Mediterrâneo, um território que se espalhava por 3 continentes, pela Europa, a África e a Ásia. Ao mesmo tempo, nós discutimos quais eram as principais instituições governamentais da República, o Senado, o Consulado, e também discutimos como que esse exército, como a militarização, ao mesmo tempo que fortalece o Estado romano e garante a expansão por esse território, é também um dos principais motivos para a queda da República, tá? Porque vai ser o exército que vai acabar corroendo, destruindo essas instituições. O consulado e também o Senado vai ficar muito enfraquecido, tá? Então, o que é que ocorre para que isso aconteça, A gente viu que o poder vai saindo cada vez mais da mão dos chefes políticos, principalmente do consulado, para a mão dos generais, porque as pessoas tinham mais fidelidade pelo líder militar, pelo general, do que pelo líder político. Isso acaba enfraquecendo, Nós temos um governo de generais, que é o primeiro triunvirato, depois nós temos um segundo governo de generais, que é o segundo triunvirato, e a resposta que é dada a esse governo de 3 generais, é justamente a criação de um império. Existe a concentração do poder na mão de um único imperador, que é o Otávio Augusto. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir justamente alguns aspectos dessa Roma imperial agora, tá bom? Principalmente no que diz respeito à ideia de império. O que é que significa o império e por que é que ele é uma ideia tão sólida e duradoura na Roma antiga, tá bom? Então vamos dar aqui primeiro uma olhada nos slides para entender um pouco sobre esse período a partir do Otávio Augusto, tá bom? A partir do seu primeiro imperador. Então o Império é um período que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? O primeiro imperador é o Otávio Augusto. E ele inicia um período da história romana que é conhecida como Pax Romana, a paz romana. Essa paz se dá justamente por conta da estabilidade política que é alcançada durante esses 2 séculos de paz romana, tá? Isso não significa que Roma não estava participando de batalhas, que o exército romano não estava conquistando novos territórios, mas existe uma paz interna, tá? Dentro de Roma, nós temos a consolidação, a organização desse império, e todas as condições para que ele funcione muito bem, Ele é otimizado, tá bom? Então é durante esse período que a gente chama de paz romana, que são os 2 primeiros séculos do Império Romano, tá? Que nós temos a estabilização das fronteiras, que nós temos um aperfeiçoamento da cobrança de impostos e da administração do território romano. Esse território vai ser dividido em províncias, tá? E cada província responde a Roma. Nós temos também nesse momento um crescimento das atividades comerciais e da vida urbana. As cidades vão se tornando cada vez mais importantes e também as pessoas passam a circular mais e comercializar mais dentro do império, Se existe uma paz interna, significa que a atividade comercial pode prosperar, porque não existe o risco de ataques, as caravanas, Existe toda uma condição para a comercialização acontecer, tá? É um período também de urbanização, como eu já falei para vocês, e construção de grandes edifícios públicos, Esses edifícios que representavam justamente o poder de Roma, tá? E é um período também que nós temos uma ampliação da cidadania romana. E esse último ponto, que é o da cidadania, ele é muito importante para a gente entender o que é esse império e por que é que ele é tão duradouro, tá bom? Então, qual é a importância da cidadania, tá? Todas essas pessoas que eram conquistadas, todas essas regiões que são incorporadas ao império,
elas são consideradas agora províncias. E existe aqui a cidadania, ou seja, o direito dessas pessoas que foram conquistadas de fazer parte do próprio império. Isso é fundamental para a estabilização desse império, porque esse dominado ele deixa de ser um inimigo, alguém que está sendo ali controlado pelo império, para fazer parte do próprio império. Então o império é esse território em expansão que consegue colocar para dentro justamente essas pessoas dominadas. Ela consegue inserir essas pessoas dominadas dentro da sua lógica. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, você foi dominado, mas você tem a chance de fazer parte do império, de se tornar um cidadão. Com isso, você vai começar a colaborar com o Império Romano, porque agora você é um cidadão romano, você tem direitos políticos em Roma. Então, isso é fundamental. E quem é que vai ganhar essa cidadania? É justamente a elite local. Roma, ela vai ter a estratégia de distribuir a cidadania, de considerar parte do império a elite de cada lugar, os dirigentes, as pessoas mais poderosas de cada região. Então, assim ele garantia que essas pessoas que já dominavam a sua região iam colaborar, iam contribuir com o Império Romano, tá? Essa é justamente a lógica criada por Roma para se tornar um império, tá? E aí como é que se dava essa cidadania? O que era necessário para a elite fazer parte do Império Romano? Apenas 3 coisas. E essas 3 coisas elas colaboravam justamente com o engrandecimento do império. A primeira delas era falar latim. Então elas tinham que adotar a língua oficial de Roma, que era o latim. Então enfraquecia-se as línguas locais, e fortalecia a língua do império. A segunda era fazer o culto ao imperador. Então o imperador romano ele era também considerado uma divindade, considerado um deus. E cada lugar dominado tinha que cultuar esse imperador. E a terceira e última era justamente adotar os costumes romanos, tá? Então eles tinham que adotar a forma de alimentação, as instituições políticas, a forma de comercializar, de agir no espaço público que era de Roma. Então por que isso é importante? Porque isso cria uma diferença de cidadania. Nós temos um cidadão melhor que aquele cidadão nascido em Roma, porque esse é o que tem melhor capacidade de dominar a língua, dominar o costume e de fazer o culto ao imperador. E quanto mais distante de Roma, essas áreas dominadas, elas têm uma cidadania menor, porque elas não dominam esses códigos, ela não domina a linguagem, ela não domina, por exemplo, os costumes. Então isso fazia com que também essas pessoas que foram inseridas, que passaram a fazer parte do Império Romano, se esforçassem cada vez mais para se espelhar em Roma, para conseguir crescer dentro dessa cidadania. Então essa é a lógica criada pelo Império, tá? Então como é que ele se sustentava? Aqui para a gente finalizar essa aula de hoje. Era justamente porque tinha um forte exército, esse exército era capaz de reprimir e dominar novas regiões, mas também porque ela sabia transformar essas regiões dominadas em parte de fato do seu território. Essas regiões dominadas ganhavam a cidadania e os chefes, os líderes dessas regiões se sentiam parte do próprio Império Romano, tá bem? Então essa era justamente a lógica do Império Romano para permanecer por tanto tempo, tá? Isso cria uma paz, isso cria uma unidade dentro do território, já que todos os chefes locais, os chefes dessas províncias, gostariam de se tornar cada vez mais romanos, para ter mais direitos políticos, para acessar melhores cargos dentro do império e por aí vai. Então essa é a lógica do Império Romano, tá bom? É assim que ele consegue se sustentar e se fortalecer durante esses 200 anos. É distribuindo a cidadania para as elites locais, tá? Espero que vocês tenham compreendido qual é o sentido desse império, qual é a lógica de funcionamento dele, tá? E a gente se vê na próxima aula. Então, abraços e até mais, pessoal. Tchau, tchau.